Olá, eu sou o Alexandre da Urban Jungle. Vou falar-vos um pouco sobre como reenvasar corretamente uma planta. Vou demonstrar-vos aqui com duas espécies diferentes. Uma delas é a Monstera deliciosa, todos conhecem, a famosa costela de Adão. A segunda é uma suculenta, uma órtia, que tem aqui algumas particularidades que vamos falar. A primeira questão é, quando é que se deve reenvasar uma planta? Portanto, nem sempre é necessário reenvasar logo após comprar, ao contrário do que muitas vezes se pensa, porque a planta necessita de algum tempo para se adaptar às condições da casa nova, e acontece que o reenvasamento é sempre um stress adicional que deve ser evitado, a não ser que seja realmente necessário proceder ao reenvasamento. E quando é que é realmente necessário? Quando, como por exemplo aqui no caso da nossa monstera, já vemos por exemplo raízes a sair pelo fundo do vaso, ou se conseguirem vê-las aqui também aqui a aparecer na superfície do solo. Reenvasar é um processo relativamente simples, só necessitamos de vasos e de substrato próprio, que é aconselhável utilizar um substrato para plantas de interior, que tem aqui algumas diferenças em relação à terra comum, porque este substrato para plantas de interior tem adicionado alguns componentes como argila expandida, tem mais matéria orgânica, portanto são componentes que ajudam ao arejamento do solo, que é extremamente necessário num vaso, e a ter uma boa drenagem. Portanto, vamos então começar aqui com o reenvasamento da nossa monstera. O primeiro passo, obviamente, é tirá-la do vaso, portanto, podemos simplesmente apertar um pouco para soltar. Se for necessário, se estiver muito preso, pode-se bater aqui com algo. E vamos puxar cuidadosamente. Aqui as raízes, como estavam a sair, dificultam um pouco. Podem ver claramente que aqui as raízes já estão extremamente limitadas para o espaço que tinham, portanto elas precisam mesmo de uma casa nova. A primeira coisa a fazer é esbroar aqui um pouco o torrão, neste caso é mais raízes do que torrão. Pode-se cortar aqui as raízes que estiverem demasiado compridas, vamos cortar aqui algumas. Portanto, isto serve para permitir que o sistema radicular se espalhe corretamente dentro do vaso novo e também para estimular o crescimento de novas raízes. Houve aqui um aspecto que eu não falei. O vaso a utilizar deve ser apenas uma medida acima do vaso onde estava a planta. Portanto, neste caso, isto era um vaso de 12 cm e vamos trocar para um vaso de 14 cm de diâmetro. Isto para a planta não estranhar muito o novo ambiente, não ser, portanto, o vaso não ser demasiado grande ou demasiado pequeno. Portanto, é importante para não haver aqui acumulações de água que podem levar ao apodrecimento das raízes. Portanto, já esbroámos aqui um pouco a terra. Agora o primeiro passo é colocar, ou melhor, o segundo passo é colocar alguma terra no nosso vaso, para fazer também um pouco de altura, aqui no fundo do vaso. E a planta deve ficar ao nível que estava no vaso original, portanto, nem mais acima nem mais abaixo. Está bem? Vamos então agora acabar de preencher com terra aqui dos lados, cuidadosamente, aqui, preencher os espaços vazios aqui nas pontas. Podem calcar com os dedos para a terra ir preencher aqui todos os espaços, não deixar aqui bolsas de ar. Vou aproveitar aqui esta. E pronto, ela está reenvasada. Mas ainda falta uma coisa muito importante, que é a rega. Portanto, a primeira rega, após um reenvasamento, é extremamente importante para permitir que exista um bom contacto das raízes com a terra nova e também para eliminar as tais bolsas de ar que possam ter ficado aqui. Portanto, em relação à monstera, está reenvasada. Vamos agora passar à suculenta. Portanto, é basicamente o mesmo processo. Esta até saiu mais facilmente, mas também podem ver que ela já está necessitada de ser reenvasada porque as raízes já estão aqui, já estavam um pouco apertadas aqui para o tamanho do vaso que tinha. Vamos então colocar, novamente o vaso é apenas um bocadinho maior do que o original, vamos colocar alguma altura de terra nele. Vamos ver se a altura está boa. A altura está ótima. Agora falta colocar
preencher com terra à volta, tal como fizemos com a monstera. Mesclar aqui. E do outro lado. Podem calcar, tentar calcar, para a terra descer bem. Estou a fazer com uma pá, mas se quiserem com a mão é perfeitamente viável e até pode ser mais fácil. Pronto, vamos calcar então. Podem também abanar um pouco para ela se espalhar bem. E está também reenvasada a nossa suculenta. Agora, no caso das suculentas, eu não aconselho regar imediatamente após o transplante, ao contrário da monstera, porque as raízes podem estar um pouco frágeis. As raízes das suculentas são muito sensíveis ao encharcamento, ao excesso de água, então é preferível deixar uns 2 dias para ela se habituar aqui à nova casa e então sim dar uma rega após esse período de repouso. Também a época mais indicada para fazer o reenvasamento das suculentas é na época de crescimento, primavera-verão, e pode ser feito a cada 2 anos, em média, para permitir à planta ter sempre espaço para crescer e para ter sempre dispor de nutrientes frescos e para se poder desenvolver corretamente. Em relação ao reenvasamento, como veem, é um processo bastante simples e direto, que não tem muita dificuldade.